Boas! Neste vídeo vamos falar de outra coisa de que precisas para tirar fotos, supondo que já tens uma câmara contigo. E essa coisa não é nem mais nem menos do que filme. Isto é daquelas coisas que me perguntam com relativa frequência, porque ao início pode parecer uma coisa extremamente overwhelming. Por exemplo, eu fui pesquisar no site da loja onde costumo comprar rolos e apareceram-me cerca de 60 resultados para rolos diferentes. Mas podemos logo cortar o catálogo praticamente a meio, respondendo a duas perguntas muito simples. Primeiro, qual é o formato que a tua câmera usa? Esta resposta é bastante simples porque se seguiste os meus conselhos do último vídeo e não compraste uma daquelas câmaras com um formato todo esquisitoide, há uma probabilidade de 99,9% da tua câmera usar rolo 35mm, que normalmente vem em caixas deste tamanho. A segunda coisa que tens que saber, e esta já depende única e exclusivamente da tua escolha pessoal, é se queres fotografar a preto e branco ou a cores. Se é o teu primeiro rolo e queres uma resposta curta, simples e direta à pergunta o que raio é que eu compro, a minha sugestão são rolos com cores naturais e tons neutros como por exemplo Kodak Color Plus, Kodak Gold, Kodak Ultramax, Kodak Pro Image ou Fujifilm 200 ou 400. Agora, se és um nerd como eu que gosta de saber o significado de toda esta informação que está aqui escrita, vamos falar disso. Então vamos lá, vendo de cima para baixo temos o nome da empresa que produziu o filme. Aqui temos 26, que é o número de fotos, podes tirar com ele. Depois 100/27. Isto são dois sistemas diferentes que representam a sensibilidade do filme. 100 é o ISO, 27 o ISO ou ASA, 27 é o DIN. Isto vai ser mais relevante daqui a bocado quando falarmos de rolos inspirados, mas por enquanto fiquem com a ideia de que o ISO é um número que representa a sensibilidade do filme à luz. Quanto maior for o ISO, mais sensível é, por isso, de menos luz precisa para registrar a imagem. Depois aqui temos um resumo das informações de que já falámos até agora. A Color, sei que isto é um rolo a cores. 100 é o ISO. 135 é o formato, ou o tamanho do rolo. 24/2 é o número de exposições, número de fotos que podem tirar com ele. Depois, Process AP70/C41. Isto é mais uma indicação para o laboratório do que para vocês. Isto é basicamente, eu não sei muito acerca do assunto, mas isto é basicamente o processo químico que é necessário para revelar o rolo. E logo a seguir a esta informação temos uma coisa muito interessante, que é este código prateado aqui. Isto na verdade é uma forma de o rolo comunicar com a câmara. Porque a partir de certo momento, as point and shoot, numa tentativa de tornar o processo ainda mais automático, ainda mais simplificado para o consumidor, começou a implementar estes pinos de metal que vocês podem ver aqui. Estes pinos basicamente vão ler aquele código e vão dizer à câmara qual é que é o ISO, ou a sensibilidade, do rolo. Se estás receoso quanto a experimentar um rolo novo, o que eu te aconselho a fazer é o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui um Harman Phoenix 200 comigo. Então, se eu estivesse na dúvida entre comprar este rolo ou não, o que eu faria era pesquisaria o nome do rolo, seguido de Lomography. E este é um site onde o pessoal basicamente submete as suas fotos e pode indicar qual é que foi a câmera que usou, qual é que foi o rolo que usou. Ou seja, eu olho para aqui e vejo que pronto, é um rolo assim com uns tons mais para o laranja, laranjas bastante carregados, como por exemplo aqui este pôr do sol. E através daqui posso ter uma ideia de será que vou gostar dos resultados disto ou não. Agora passamos à parte mais interessante do vídeo, na minha opinião. Imagina que encontraste rolos antigos lá por casa que os teus pais não chegaram a usar. Antes de ires todo contente, metê-los na câmara e fotografar com eles. Espera, ouve esta parte por favor. Porque lembram-se daquilo que eu falei dos rolos terem sensibilidade à luz? Bem, acontece que com o passar do tempo eles vão perdendo essa sensibilidade. Eu vou explicar isto de forma um bocado incorreta, cientificamente falando, mas eu acho que didaticamente é a forma mais fácil de perceber. Porque a cada 10 anos, os rolos perdem metade da sua sensibilidade à luz. Isto é mais fácil de perceber com um exemplo prático. Para esse efeito, eu tenho aqui um Fujicolor 100, cujo prazo de validade acabou em fevereiro de 2012. Então, o ISO original deste rolo era de 100. Já se passaram cerca de 10 anos desde que o prazo de validade acabou. Por isso, na prática, este rolo tem um ISO de 50 neste momento. E isto é um problema se usas câmaras com reconhecimento automático de ISO, como qualquer point and shoot moderna. Porque aquele sistema de pinos metálicos que eu mostrei há pouco vai reconhecer o ISO original e não o atual.
Eu já ouvi dizer que é possível colar bocados de fita adesiva por cima destas partes metálicas, aqui do código DX, é assim que se chama, de forma a enganar a câmera e fazê-la achar que o ISO é diferente do original do rolo. Eu pessoalmente nunca usei este life hack, mas há muita gente que diz que funciona, por isso se quiserem tentar, façam-no por vossa conta e risco. Eu pessoalmente prefiro usar rolos aspirados em câmaras que me deixem selecionar o ISO manualmente. Mas mesmo tomando estas precauções, as coisas podem não correr exatamente como estás à espera que corram. Porque ao longo do tempo os componentes químicos do filme vão-se alterando e acabam por produzir resultados inesperados. O primeiro efeito, e mais previsível, é a quantidade de grão. Esta foto foi tirada com um rolo cujo prazo de validade expirou em 1999. E à primeira vista não é muito perceptível, mas se eu fizer zoom in, vão ver que há bastante grão, há bastante granulado, bastante barulho, como vocês lhe quiserem chamar. O segundo desvio da normalidade que pode acontecer são as alterações cromáticas. E esta alteração não é tão linear nem tão fácil de explicar como a anterior, porque depende de fatores como a própria composição química do filme, a forma como ele foi preservado até aos dias de hoje e por aí em diante. Por exemplo, aqui está o que aconteceu quando eu disparei um rolo de 2006. E como podem ver, é como se houvesse uma espécie de filtro esverdeado por cima da imagem toda. Eu posso dizer que este ano já disparei mais rolos expirados do que rolos novos e ainda não tive um único em que não tivesse resultados inutilizáveis. Por isso, se tens uma câmera que te permita escolher manualmente o ISO, vai sem medo. Só não te esqueças da regra básica de dividir o ISO por 2 por cada década que se passou desde o fim do prazo de validade. Ou seja, o que isto na prática nos quer dizer, já que estamos no ano de 2025, é o seguinte: se o rolo passou do prazo na década de 2010, divide por 2, década de 2000, divide por 4, década de 90, divide por 8 e por aí fora. Última coisa antes de acabarmos: como é que podes descobrir o prazo de validade dos teus rolos? Há duas opções possíveis. Primeira, e muito mais simples, vê na caixa. Mas imagina que por algum motivo não tens a caixa do rolo. Isto aconteceu há umas semanas atrás, eu comprei uma câmera que tinha este rolo lá dentro ainda por usar e vinha sem a caixa, obviamente. Então o que vocês podem fazer é o seguinte: vêm aqui, pesquisam The Big Film Database e podem escolher tanto o primeiro como o segundo site, ambos funcionam. E agora vamos pesquisar das duas uma. Ou podem usar este código, que está aqui nesta parte por baixo do código de barras no rolo, ou podem pesquisar pelo nome. Eu vou só pesquisar pelo código porque já o tinha aqui. E agora vamos ver qual é que é o filme que corresponde com o que eu tenho. E é este aqui, o Perutz Primeira Color 100. E a partir daqui eu posso ver que ele foi produzido entre 2002 e 2005, ou seja, já se passaram 20 anos desde que ele foi produzido. Ou seja, eu vou dividir o ISO por 4. Como o ISO aqui é 100, eu vou dispará-lo a 25. E quanto a rolos, era basicamente isto que tinha para vos dizer. Se estás apenas interessado em usar câmaras automáticas, acho que não tens de ver mais nenhum vídeo da série além deste, porque daqui para a frente vou-me focar mais em técnicas manuais, o que eu acho que continua a ser super interessante, porque ficas com aquela ideia de como é que uma câmara funciona e és capaz de aprender algumas coisas que podes usar na fotografia mesmo em câmaras automáticas. Por isso, no próximo vídeo vamos falar de um clássico, o bom velho triângulo da exposição. Até lá, fiquem bem.